Fontes, apuração e os bastidores do poder. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da trilogia Nos Bastidores do Poder, falando sobre jornalismo político. Se você não assistiu o primeiro episódio da trilogia, já está disponível no YouTube, no Spotify. Eu vou deixar até na descrição do vídeo. Tudo beleza? Você que está acompanhando ou no YouTube ou ouvindo no Spotify. É uma alegria estar aqui com vocês, meus caros ouvintes. Aqui em Manaus está um calor de rachar, meu. O horário daqui, meio-dia e 38 minutos. A do computador aqui está no horário de Brasília. Aqui está um calor de rachar, por isso que eu tive que ligar o ar-condicionado, amigos. O calor tá demais, né? E a temperatura, deixa eu ver aqui. A temperatura atual de Manaus, meu, tá quente. Quente, quente, quente. Vou ver aqui a temperatura. Deixa eu ver aqui atualizar. Temperatura aqui em Manaus está na casa dos 36 graus. Ó, 36 graus. Ó, 36 graus de temperatura, meu. Sensação térmica de 40. Muito quente hoje. Tá muito quente. Eu vou até eu não sei se vocês viram, mas eu vou mostrar aqui para vocês novamente. Não sei se na tela pequena apareceu. Ó, 36 graus de temperatura aqui em Manaus. Quente, amigos. Tá muito quente. Sol tá de rachar. Enfim, nós vamos continuar a respeito sobre fontes, apuração jornalística e os bastidores do poder. Daí vocês podem ver a cobertura especial da TV A Crítica, que é uma TV aqui do estado do Amazonas, mas agora se espalhou em alguns estados, né, do Brasil. E essa é uma apuração especial sobre as eleições, né? O que é apuração jornalística? É a coleta de informações e dados em uma reportagem. Daí eu vou compartilhar aqui a cobertura especial das eleições daqui para a Prefeitura de Manaus, TV A Crítica e também de outras emissoras. E quais são as dicas de uma apuração jornalística para coletar informações ou dados? E graças a aulas sobre cobertura jornalística, ou cobertura jornalística, né? Cobertura política, que eu tive uma oficina sobre este assunto. E o professor deu dicas para como fazer uma apuração jornalística no âmbito político. Primeiro, a primeira dica que ele deu foi o seguinte: seja claro com sua fonte. Uma fonte jornalística é uma portadora da informação, ou seja, qualquer pessoa é uma fonte. Pessoas, governos, ONGs, tudo é fonte. Você tem as fontes primárias, você tem as fontes secundárias. Também você tem as fontes oficiais que são ligadas ao Estado, né? Ou seja, fontes oficiais, sindicatos, associações, né? Você tem as oficiosas, que são as que estão ligadas a uma entidade ou indivíduo, né? As independentes, que são associadas às organizações, ou seja, uma organização não governamental é uma fonte independente, né, que não é ligada a uma associação, né? Ou seja, pessoas são portadoras de informação, testemunhas, governo estadual, federal, qualquer pessoa é uma fonte. Toda fonte é uma portadora de informação. Ou seja, a primeira dica para fazer uma apuração em Brasília, nos bastidores do poder executivo, legislativo, judiciário,
tem que ter sua fonte, que seja mais claro a ela. A segunda dica que ele nos deu foi: busque ler em outros jornais o que falam sobre o assunto. Ou seja, ler jornais, acompanhar os bastidores, porque a apuração jornalística, quando você publica no jornal, ao mesmo tempo ocorrem novidades. Votação na Câmara, no Senado, eleições, né? Terceiro, pesquise sobre o tema que está cobrindo, ou seja, se você quer fazer uma apuração jornalística, você tem que descobrir o tema. Ah, eu sou formado neste tema, eu conheço muito bem. Excelente. A sua apuração é, vai ser incrível, vai ser uma excelente reportagem. Se não conhece o tema, é importante pesquisar para depois coletar informações e fazer entrevistas, ok? Pergunte até entender, ou seja, pergunte a sua fonte até entender. Uma fonte pode ser um advogado, um economista que entende muito do assunto, e você, como jornalista, precisa perguntar até entender este assunto. E a última dica que o repórter Gabriel Buzz nos deu foi: fale sobre uma informação que recebeu com 2 ou 3 fontes. Ou seja, uma informação inédita, uma notícia exclusiva de 2 ou 3 fontes. É importante que todo repórter tenha pelo menos 2 ou 3 fontes para entrevistar, para que o telespectador ou ouvinte possa entender os dois lados e que aquele leitor chegue às suas conclusões. Tudo bem? Apuração jornalística. Coletar informações e dados. Fontes. As fontes jornalísticas são portadores de informação, pessoas, chefes de Estado, chefes de governo e tudo mais. Beleza? Eu vou compartilhar aqui exemplos de apuração jornalística, como este da TV A Crítica, da cobertura especial das eleições, né, do primeiro turno. Vou compartilhar aqui para vocês. Quer dizer, já compartilhei, né, mas a tela para vocês visualizarem melhor, ó, aumentar a velocidade para vocês verem essa reportagem. Zonas. Quando a gente fala de um ranking de zonas mais movimentadas, a Zona Oeste está ocupando o 5º lugar, com aproximadamente 228.400 eleitores. Então, é muita gente que vota aqui na zona. Como eu falei, nesse colégio eleitoral, que é um dos maiores aqui da Compensa, a movimentação é intensa. Presença da Polícia Militar, nós já vimos por aqui, tanto na entrada, como também fazendo aqui uma ronda na parte interna da escola. Muita gente chegando, a gente vai continuar por aqui acompanhando o fechamento dos portões e qualquer novidade, nós voltamos ao vivo ao longo aqui da programação da Crítica, mas já adiantamos, nós conversamos aqui com algumas pessoas. Eles disseram que correu tudo bem por aqui, viu? Que não teve nenhuma ocorrência registrada até então, até as 4h30, até as 3h30 da tarde, perdão. E só para reforçar, no horário de Manaus encerra às 4. Aqui essa apuração jornalística, mostra a cobertura especial das eleições. Você percebe que a repórter está falando sobre o local de votação, ó, o movimento está sendo né, tá sendo bem movimentado o local de votação. E aqui mostra uma reportagem, né, ó, os últimos momentos para os eleitores irem às urnas. E durante o vídeo você vai perceber as fontes estão sendo entrevistadas, ou seja, os candidatos, né, candidatos a prefeito. E principalmente tem o candidato a prefeito está sendo corrigindo, perdão, tem um candidato à reeleição à Prefeitura de Manaus. Ele é prefeito e, portanto, ele é uma fonte. Ele é uma fonte oficial, ou seja, ele é ligado ao Estado, né? A Prefeitura de Manaus, né? Vamos. Horas da tarde. Então, daqui a pouco eu encerro. Você que mora aqui nessa região ainda não
A gente começa trazendo a votação do candidato Roberto Cidade, que foi na manhã desse domingo acompanhado do seu vice, o Coronel Menezes, lá na Newton Lins, onde ele votou. O candidato do partido União Brasil, Roberto Cidade, votou por volta de 8h30 da manhã deste domingo aqui na Universidade Newton Lins, o seu colégio eleitoral. Universidade Newton Lins, que deve receber neste domingo mais de 9 mil eleitores, entre eles o candidato Roberto Cidade, que estava acompanhado do seu vice, Coronel Menezes, e também de apoiadores que o acompanharam durante a campanha eleitoral deste pleito de 2024. Na chegada aqui à universidade, Roberto Cidade aproveitou para falar com a imprensa e disse estar confiante para uma ida ao segundo turno. Um sentimento de mudança, de esperança, de alguém que esteja pronto para fazer as entregas que Manaus precisa. Fizemos uma campanha muito dura, viemos até aqui trazendo propostas e entendo que hoje Manaus vai decidir, com toda certeza, nós vamos para o segundo turno e a partir de amanhã a gente começa o nosso trabalho para ir para a vitória. Roberto Cidade e Coronel Menezes estão concorrendo pela chapa. Pareceram os debates. Por volta das 9 horas da manhã, Davi Almeida chegou ao seu local de votação na Escola Estadual Antônio Bittencourt, acompanhado pelo candidato a vice-prefeito Renato Júnior, Marcos Rota, atual vice-prefeito, e Tadeu Souza, vice-governador. Sai de casa, exerça a sua cidadania. Viu só? Exemplo, aqui mostra uma notícia sobre os candidatos que estão indo aos seus locais de votação, né? E aqui vocês veem o prefeito atual, Davi Almeida, sendo entrevistado. Ou seja, todos os candidatos à prefeitura de Manaus são fontes. Como eu disse anteriormente, as fontes são portadores de informação. Podem ser pessoas, organizações não governamentais, associações e tudo mais. O prefeito atual, Davi Almeida, o candidato à reeleição, ele é uma fonte oficial porque ele está ligado ao Estado. Ele é prefeito de Manaus, né? E também, geralmente, se figura de instituições, prefeituras, sindicatos, algumas associações, né? Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, é uma fonte oficial. Governo federal, governo estadual, são fontes oficiais. Já as fontes oficiosas podem ser funcionários do governo, né? Exemplo, o candidato a vice-prefeito, Renato Júnior, ele é, ao mesmo tempo, uma fonte oficial e também oficiosa, porque ele é funcionário da Prefeitura de Manaus. Ele sendo vice-prefeito, uma fonte oficial, ao mesmo tempo ele é oficiosa, ou seja, está ligado a uma entidade ou indivíduo. Ele é funcionário público, né, da Prefeitura de Manaus. Vem escolher aquele que vai comandar a cidade pelos próximos 4 anos. Estou muito feliz por estar, como agora, candidato à reeleição, fazendo o balanço de todo o nosso trabalho que foi feito nos últimos 4 anos. Em coletiva à imprensa, o candidato à reeleição já falou sobre o comparecimento aos debates no segundo turno. Vocês viram os debates, eles se ativeram muito a questão de ataques pessoais, né? Eu quero poder discutir ideias, propostas e soluções para a cidade de Manaus. Quando a equipe detectou isso, de forma alguma isso iria contribuir. E aqui mostra, né, falando sobre os debates das eleições, participação dele no segundo turno e tudo mais. Isso aqui é um exemplo de apuração, coletação de dados, informações e aí as entrevistas com as fontes, né, a cobertura especial. Vou compartilhar aqui outro exemplo da CNN. A tarja jornalística já diz, instante o início da apuração dos votos no Brasil, ou seja, a coletação de informações e dados. Muitos desses dados vocês podem visualizar no Tribunal Superior Eleitoral. Tem um link chamado Resultados TSE, né? E aqui mostra a chamada Breaking News, né? Na CNN, notícia urgente, vai começar a apuração. Vamos ver aqui, Votação neste momento encerrada em todo o Brasil. Breaking News, CNN.
São 5 horas da tarde e pelo horário de Brasília e pela primeira vez também numa eleição municipal no nosso país, todas as urnas nos mais de 5 mil municípios brasileiros se fecham ao mesmo tempo, respeitando o fuso horário de Brasília. Neste momento está acontecendo a corrida nas sessões eleitorais. Claro, quem estiver na fila ainda vai votar. Sempre demora um pouco mais, mas em outras onde a votação já se encerrou, os presidentes de mesa estão retirando as mídias, os cartões de memória, vão levar até um cartório eleitoral ou muitas vezes na própria sessão e começar a transmissão daquelas informações de cada urna eletrônica, de cada sessão eleitoral para Brasília, que faz a totalização na sede do Tribunal Superior Eleitoral e de lá esses resultados vêm para todo o Brasil. Ou seja, você viu, né, aquela chamada Breaking News CNN, né, notícia urgente, já deu 5 horas da tarde, ou seja, como eu disse anteriormente, a apuração, a cada notícia vem novidade, é como eu disse, fale sobre uma informação, né, que recebeu e também... Ou seja, essa notícia é urgente, Deu 5 horas da tarde. Olha, informação chegando agora, 5 horas da tarde. Agora todas as sessões estão fechadas e vão iniciar a contagem dos votos. Ou seja, é o início da apuração dos votos, né? Um exemplo de que, a cada momento começa a vir novas informações, né? E isso faz parte da apuração jornalística. Olha, temos uma informação, a entrevista do repórter com as fontes, que são os eleitores indo aos votos, e agora anuncia a gente, 5 horas da tarde. E, aliás, ele mesmo falou, tem muitas sessões que tem gente esperando na fila para votar, ou seja, 5 horas da tarde, ou seja, eles têm ainda um momento de votar e depois já levam os negócios para o cartório eleitoral e tudo mais, né? Isso daí é a apuração jornalística. E, aliás, falando em coleta de informações e dados, para que a reportagem fosse clara e objetiva, aqui está um exemplo do portal G1, que mostra a apuração completa. Você pode acessar no site do TSE, resultados TSE, e aqui no G1 mostra a apuração concluída, mostrando cada capital do Brasil, até mesmo do interior do Brasil, quais capitais vão ir para o segundo turno. Tem prefeito que já foi eleito pelo primeiro turno, tem capital que vai para o segundo turno. Aqui, um exemplo. Rio de Janeiro, 100% das urnas apuradas. Aqui o Eduardo Paes foi reeleito prefeito do Rio de Janeiro, com 60%. E, em segundo lugar, o Alexandre Ramagem, com 30%. São Paulo vai para o segundo turno. Ricardo Nunes, 29,48% dos votos. E Guilherme Boulos, 29,07% dos votos. Aqui mostra das outras capitais. Aqui, mapa da apuração. Lembra do vídeo anterior sobre o jornalismo político, o infográfico dos partidos que eu mostrei do Poder 360? Pois é, aqui mostra o mapa da apuração, cada cor representa os partidos. Aqui, o mapa completo, PSD, MDB, PP, União, PL, Republicanos. E aqui mostra o resto das capitais, segundo turno. Alexandre Fernandes, do PL, 40% dos votos. Evandro Leitão, do PT, 34% dos votos. Isso em Fortaleza, Ceará, segundo turno. A mesma coisa Belo Horizonte. Aqui em Manaus vai ter segundo turno. Davi Almeida e Capitão Alberto Neto. Davi Almeida, do partido Avante, 32,16%. Capitão Alberto Neto, do PL, 24,94%. Curitiba, Eduardo Pimentel e Cristiana Gremel. Aqui tem todas as informações, todas as informações e dados de uma apuração jornalística.
E cada apuração aqui, cada resultado se torna uma notícia ou reportagem de um jornal. Olha, vamos falar aqui da eleição de Manaus. Aí fala, ó, candidatos vai para o segundo turno, Davi Almeida e Capitão Alberto Neto. Aí numa reportagem mostra o histórico do Davi Almeida e o histórico do Capitão Alberto Neto, para ficar claro e objetivo que o leitor possa entender essa reportagem daqui das eleições de Manaus, né? E aqui das outras capitais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo sobre... Opa! Oxi! Espera aí. Agora sim. Espero que você, meu caro telespectador e ouvinte, tenha gostado desse segundo episódio da trilogia falando sobre apuração e fonte jornalística. E isso tudo tem a ver com os bastidores do poder, falando sobre jornalismo político. Se você gostou, curte, comente, compartilhe com seus amigos se você está assistindo pelo YouTube ou se você estiver ouvindo pelo Spotify, comente o que você achou do vídeo e compartilhe este episódio com seus amigos. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo episódio, o último episódio da trilogia. Se Deus quiser. Um abraço. De Manaus, Ian Vitor. Até a próxima.